Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Agradeço as palavras do pastor Fernando, mas ele está exagerando bastante, viu, irmãos? Exegeta, essas coisas bonitas, né? Glória a Deus. Gentileza dele, viu? Irmãos, eu estou feliz de estar aqui, né? Na nossa igreja irmã, lá na Altina, Goiás, junto com os nossos jovens. E para mim é uma honra muito grande, primeiramente, receber de Deus essa oportunidade. Que se não é o Senhor que nos dá a oportunidade, a gente nada faz, né? E agradecer a Jennifer, que é dela, ela está aqui na frente, né? Jennifer, que é a líder de jovens, pelo convite, né? Pastor Fernando, que nos autorizou a estar aqui. Então, estou feliz, muito feliz de estar aqui nesse momento, viu, irmãos? Há mais ou menos acho que uns 20 dias, eu peguei uma gripe assim que eu praticamente, em alguns momentos, acabei ficando até acamado. E aí, assim, a gripe foi passando, mas parece que ficou meio que uma sequela, porque tem uma hora que eu vou falando aí parece que vem aquela falta de ar, né? Um negócio terrível. Mas essa manhã Deus vai abençoar, vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero hoje ministrar sobre o tema que nos passou, mas eu quero ler com os irmãos o tema maior, que é lá em 1 Coríntios, né? Vamos ler ali 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, cujo tema maior, o tema principal, é o que nós vimos ali no telão. Jovens inabaláveis. Tem como voltar no telão? Tema maior. Jovens inabaláveis, firmes na fé em um mundo em constante mudança. Você que produziu isso aí, Rafael? Rapaz, esse negócio chique, isso aqui, ó. Gente do céu. Vai levar, não. Hã? Precisando de um homem desse lá, viu? Olha só que coisa bonita. É um bom trabalho, parabéns, filho. Muito, muito bacana. Se a gente chega e já olha para você que já dá um impacto, né? É um filme, né? Muito bom, bem representativo. E é isso mesmo, a obra do Senhor é isso daí. Glória a Deus. Agora vamos lá para o texto? Pode voltar para o texto? Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Então vamos, 1 Coríntios, primeira aos Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Senhor, eu agradeço, meu Deus, a Ti por essa palavra, por esse tema, por essa oportunidade. E quero aqui, meu Deus, em nome de Jesus, estar completamente aberto para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Se eu falar nessa manhã, se eu trocar manhã por noite, né? Nessa noite, é só a força do hábito. Bem, tema principal: jovens inabaláveis, firmes na fé em um mundo em constante mudança. E o tema que nos foi proposto é identidade em Cristo, descobrindo o que eu sou na obra do Senhor. Eu estava pesquisando um pouco aqui, pensando, orando a Deus, e assim, quando nós falamos sobre a obra do Senhor, a obra de Deus, são termos sinônimos, que dizem a mesma coisa, obviamente, mas há significados ou sentidos diferentes nas Escrituras Sagradas. Então, quando você vê obra do Senhor, obra de Deus, dependendo do contexto, vai ter um sentido diferente. E o primeiro sentido para a obra de Deus, irmãos, se refere às obras que Deus faz, como revelando quem Ele é, o Supremo Criador, o Deus de todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas que existem e que mantém as coisas, né, em perfeita harmonia, que mantém as coisas funcionando. Então, as obras de Deus no sentido das coisas que foram criadas e no sentido do governo absoluto, mantendo as coisas
funcionando em perfeita ordem. É tanto que lá no Salmo, capítulo 19, versículo 1, o salmista fala de um Deus criador de uma maneira poética. Ele diz: os céus proclamam a obra de Deus, né? E o firmamento, ou seja, a terra, o firmamento é a terra, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É uma maneira poética e bonita para ele dizer que Deus criou os céus que nós enxergamos e a terra que nós pisamos. E Paulo, irmãos, nesse sentido, ele já fala num tom um pouco mais expositivo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, já que ele vai colocar no telão. Ah, tá aqui na minha frente também, né? Até esqueci. Paulo, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, atributos aqui é obras, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso os homens são indesculpáveis diante de Deus. Os homens não podem dizer: ah, eu não sabia que realmente existia um Deus, porque quando você olha para a criação, irmãos, quando você olha para como as coisas funcionam, você percebe que existe um ser superior, que existe um ser todo-poderoso. Aí cada um acredita nesse ser da maneira que quer. Aí os índios podem acreditar que seja a mãe natureza, né? Aqueles, digamos, mais agnósticos acreditam que de repente são seres de outro planeta, certo? Enfim, cada um acredita no que quer. Mas quando nós olhamos para os céus, para a terra, para o mar, irmãos, quem já foi na praia sabe, é lindo a visão do mar, né? Quem tem oportunidade de ir nesses locais, o pastor Fernando vai muito, né? Nesses rios, nesse local onde tem os montes, se olha os montes, os vales, a natureza. Irmãos, não tem como, só pode existir um Deus criador e supremo. Por quê? Porque as obras de Deus revelam quem ele é a sua identidade como supremo criador. Então, o primeiro sentido sobre obras de Deus é isso, é um sentido que identifica quem Deus é, porque se refere às coisas que Deus faz. Mas existe um outro sentido, é as obras que o homem faz para obter a aprovação de Deus. São obras de Deus, em algum contexto ali também nas Escrituras, ou seja, são coisas que os homens fazem para ser aprovado, para Deus olhar e dizer: tá bom, estou gostando, você está fazendo certinho, né? Isso inclui mandamentos, isso inclui coisas da esfera religiosa, né? Ações, enfim, crenças, costumes da área religiosa. É interessante quando nós olhamos ali, ó, João capítulo 6, versículo 28 e 29, João capítulo 6, versículo 28 e 29, algumas pessoas chegaram em Jesus e perguntaram para ele: Senhor, como nós faremos para executarmos a obra de Deus? Está vendo? Já tem um sentido diferente. Como é que a gente faz a obra de Deus? Como é que a gente realiza a obra de Deus? Eles queriam que Jesus ensinasse eles a fazer a obra de Deus. E como seria essa obra de Deus? Exatamente como eu falei. Qual é o novo ensino religioso para ter a aprovação de Deus? Aí o que Jesus responde? A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que ele, Deus, naquele que ele enviou. Ou seja, quer saber qual a obra que agrada a Deus? Quer saber qual é a obra que te traz aprovação diante de Deus? Esqueça esses costumes, esqueça essas liturgias judaicas que vocês aprenderam, mas creia naquele que ele enviou, ou seja, creia em Jesus. Se vocês creem em Jesus, no Filho de Deus, vocês farão as obras de Deus que agradam a ele e serão aprovados por ele. Amém? Então esse é o terceiro sentido da obra de Deus, que é aquelas obras que os homens fazem, né, para ter uma certa aprovação de Deus. Aliás, o segundo sentido, né? Agora, o terceiro sentido é a obra de Deus que Jesus faz para revelar a sua identidade espiritual. As obras de Jesus. O que Jesus fez para mostrar que ele era o Messias, aquele vindo de Deus, aquele que teria uma missão extraordinária, aguardada desde o princípio de tudo. E aí, se você acha que essas obras de Jesus se resumem somente nos sinais e milagres que ele fez, não, irmãos, é muito mais. É quando ele expulsa demônios, quando ele traz ensinamentos que curam a alma, que libertam a mente das pessoas de uma escravidão espiritual e uma escravidão humana também, uma escravidão religiosa. Então,
essa obra de redenção, como Jesus perdoava as pessoas, como Jesus ensinava e levava as pessoas do fundo do poço até o encontro com Deus. Ali, irmãos, o contexto, o bojo de todas essas coisas que Jesus fazia era uma identificação espiritual do que Jesus era. Está lá em João capítulo 5, versículo 36. O que diz João 5,36? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que meu Pai me deu para realizar, ou seja, as obras de Deus, as obras do Pai que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Quer dizer, as obras que Jesus fazia era sua identidade espiritual junto ao Pai. Está entendendo aí o terceiro? Então, daqui é muito importante a gente entender este sentido da obra de Deus realizada por Jesus, porque essa obra de Deus realizada por Jesus era um testemunho claro de que Jesus só podia vir de Deus, irmãos. Não tinha como. Não tinha outra justificativa. Ele só poderia vir de Deus, porque ninguém era capaz de fazer as obras que ele fazia. Tá vendo aí? Captou aí? O sentido da obra de Deus? Então, em Jesus nós já entendemos que é um sentido de identificação espiritual. Aí o quarto sentido, né, é a obra de Deus realizada na comunidade cristã. É a nossa mordomia, é o que nós fazemos dentro da obra de Deus para a edificação, para muitas das vezes o conforto, o consolo e muitas das vezes para a evangelização. E aí a base é exatamente o texto-chave, né? Sedes firmes e constantes, 1 Coríntios 15, 58, sedes firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Então, o terceiro sentido, as obras de Jesus, identifica quem ele era junto ao Pai. Agora, o quarto sentido da obra do Senhor é quando nós cristãos, salvos, eleitos, fazemos a obra de Deus. Irmãos, nós estamos tendo uma identificação com quem? Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, que eu acredito que é a proposta desse tema de hoje. O que eu vou fazer na obra de Deus? Será qual é o meu chamado, né? Qual é a minha vocação? O que realmente Deus me chamou para fazer? Aí a gente olha muitas das vezes para a igreja e o que mais chama a atenção é o que é feito aqui no altar, né? Será que Deus me chamou foi para louvar? Será que Deus me chamou para ser igual o pastor Fernando? Para cantar e louvar e pregar? Será que Deus me chamou para ser igual o pastor Arnoldo, só pregar? Porque louvor, irmãos, para mim é só ali no banco, né? Aqui na frente, aqui eu não nasci para isso, né? Nasci só para cantar mesmo, adorar a Deus com os irmãos. Mas pegar o microfone e ministrar louvor não é comigo, embora eu faça de vez em quando de teimoso, né? E porque eu gosto, né? Mas as pessoas perguntam, o que é a obra de Deus? E se a gente falar em questão de serviço, irmãos, os serviços são amplos. Há tanta coisa importante, tanta coisa assim especial para fazer e tanta coisa fundamental para fazer, né? Que assim, às vezes a gente se perde naquilo que é mais visível. Olha só esse trabalho aqui, irmãos, feito aqui pelo Rafael. Que praticamente poucos notam, poucos falam, né? Às vezes as pessoas notam, mas ninguém nem sabe quem foi que criou. Foi esse menino, né? Esses slides, essas coisas aí, como deixa o culto mais dinâmico, não é verdade? É um talento, é um dom que Deus tem. E eu estou precisando disso na minha igreja, né? Tá vendo? É um dom, é um talento raro. Irmão, até esse servir de água, né? Essa aqui tá no ponto, viu? Nem gelada e nem morna, né? Isso aqui também é um talento, né? Tem gente que às vezes traz o trem trincando de gelo, o pregador toma, chega e rasga. Tem uns que gostam, eu particularmente não. Ou às vezes traz o trem, vai se pegar da torneira quente ali, né? Do cano quente ali, bota aqui. Enfim, aqui não, aqui tá temperadinho, irmãos. Temperatura aqui, ó, só ouro. Até isso aqui é um dom. Por quê? Porque a pessoa que veio trazer essa água, ela teve um cuidado, ela olhou e tal, pensou. Quer dizer, são várias coisas dentro da obra que ajudam, irmãos, a obra funcionar de uma maneira perfeita, de uma maneira tranquila. Só que como eu falei, irmãos, esse tema não trata-se apenas do que eu posso fazer, do que eu posso realizar na igreja,
fala-se de uma identidade espiritual que eu tenho em Cristo. Porque dependendo do que você faz e da forma como você faz, ali está o seu, digamos, o seu termômetro espiritual em relação à sua vida com Deus. Você sabia disso, irmãos? A depender do que você faz e como você faz, por mais simples que seja aquilo que foi entregue na sua mão naquele momento, aquilo vai identificar realmente como está a sua vida espiritual, o seu coração com Deus. Então, não é só o fazer. Há uma identidade minha sendo demonstrada nas coisas que eu faço na obra de Deus. E esse tema aqui, ele encaixou perfeitamente. A minha identidade em Cristo, descobrindo quem eu sou na obra de Deus. Então, vamos lá. Agora, a parte prática. Vamos falar da parte prática. Como fazer a obra de Deus, irmão? Quais são os processos? O que deve primeiramente acontecer na minha vida para me descobrir? O que eu fui chamado para fazer? O que eu devo fazer? Qual o chamado máximo? Qual o grande dom e talento? Porque às vezes nós estamos na igreja e às vezes, irmãos, nós temos desejo de fazer algo. Às vezes nós já estamos fazendo algo, mas nós não achamos que aquilo que estamos fazendo é importante, né? Ou muitas das vezes estamos procurando oportunidades e muitas oportunidades estão vindo na nossa mão, a gente não está fazendo nada e estamos na dúvida. O que Deus tem na minha vida, quanto que Deus está dando muita coisa para a pessoa fazer e a pessoa não está pegando nada. Então vamos começar do começo, né? A redundância. Vamos iniciar do início, certo? Então, para mim poder fazer a obra de Deus, entender quem realmente eu sou dentro da obra de Deus, para mim chegar a um determinado momento e eu entender, eu nasci para isso, existe todo um processo. Não é do nada, eu nasci para isso. Não. A nossa vida ela é dinâmica, a nossa vida muda, a nossa vida, irmãos, ela é muito interessante. Porque nós temos fases que a gente amadurece, que às vezes a gente está bem, que a gente está mal, mas deve haver um momento na nossa vida onde a gente tem que entender, irmãos, qual é a nossa identidade na obra. O que Deus me chamou? Eu tenho certeza que é isso, eu sei que é isso. Hoje eu tenho essa identidade espiritual, mas quando eu era jovem eu tinha certas dúvidas. E acredito que muitos jovens, embora tenham uma inclinação e uma habilidade ou uma facilidade de exercer algumas coisas, às vezes ele não se sente completo naquilo. Às vezes ele sente que falta algo mais. Nós vamos falar sobre isso nesta noite, não, nesta manhã. Amém? Primeira coisa, irmãos. Primeira coisa, para mim entender quem eu sou na obra de Deus, eu preciso entender que eu preciso ter uma aliança pessoal com Deus. Diga, uma aliança pessoal com Deus. É importante nós entendermos, irmãos, que vocações, a obra de Deus, o nosso chamado, a nossa aliança com Deus, ela não é transferida automaticamente por herança. Vou te explicar. Ela não é transferida automaticamente por herança. Por quê? Porque às vezes muitos jovens já nasceram num berço cristão, já estiveram ali no grupo das crianças, já talvez participaram do grupo de adolescentes, estão no grupo dos jovens, mas na realidade nunca tiveram o momento da sua aliança com Deus, sabe? Eles têm andado e têm servido a Deus, mas têm meio que feito as coisas conforme o barco tem andado na sua vida. E deve existir um momento em que você tem que parar com Deus e dizer para Deus, Deus, nesse instante da minha vida, eu quero que o Senhor entenda, eu quero expressar, porque entender Deus já entende, Deus sabe todas as coisas. Mas tem um momento que a gente tem que expressar, Senhor, eu estou expressando, eu estou mostrando para o Senhor que neste exato momento da minha vida, por mais que eu não estou no mundo, por mais que eu não estou fazendo as coisas de fora, por mais que eu esteja exercendo coisas dentro da igreja, mas eu quero declarar abertamente que eu quero ter uma aliança pessoal contigo. Que eu não quero estar aqui simplesmente porque a minha família tem me trago todos os dias e isso tem sido uma consequência natural. Não, eu quero dizer que eu quero uma aliança e eu quero saber, sabe, o que o Senhor tem na minha vida e eu quero essa intimidade pessoal minha para com o Senhor. Tem que ter isso, irmãos. Eu ensino para o meu filho desde os 5 anos de idade. Eu olho para o Adriel e digo, Adriel, eu vou fazer de tudo, sabe, para ensinar você nos caminhos do Senhor. Eu vou te mostrar o beabá e tudo e tal.
Mas eu digo, talvez você vai ser uma bênção, mas vai chegar um momento da sua vida em que você vai ter que olhar e dizer para Deus, Deus, não é mais porque o meu pai é pastor, não é porque o meu pai dirige uma igreja, eu tenho que ser crente também. Você vai ter que dizer, por sua vontade própria, Deus, eu quero, Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Tem que ter isso, igreja. E ele, aos 7 anos de idade, um dia eu estou fazendo um apelo lá na igreja, aí beleza, ninguém se levantou e veio para citar Jesus. Aí ele se levanta e vem, né? É meu filho, acostumado a vir dar um recado. Quando ele veio aqui na frente, eu falei, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Achando que a mãe dele, né, estava dando algum recado. Não, pai, eu quero hoje aceitar Jesus. Quero hoje entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero a minha herança com Deus. Irmãos, até levei um impacto, porque ele entendeu a mensagem. Então, às vezes, você está muito tempo dentro da igreja. Você está muito tempo perdido. Eu quero dizer para você, você tem que ter esse momento com Deus. Você tem que ter essa própria aliança com Deus. Isso é bíblico. Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão. Aí Abraão ensina Jacó, melhor dizendo, ensina Isaac. Isaac aprende o que é o sacrifício. É tanto que quando Isaac, irmãos, sobe, ele já era um rapazinho. Ele não se esperneia, ele não corre, não. Ele se propõe, ele vai abertamente e senta. Quando ele entende que era ele para ser sacrificado, irmãos, ele vai lá e, né, não briga com o pai, simplesmente entende e vai lá. Por quê? Porque ele tinha consciência, ele tinha noção das coisas de Deus. Mas quando Abraão morre, irmãos, que a herança, a promessa de Deus deveria continuar por Isaac, o que acontece? Deus fala com Isaac. E Isaac, depois de adulto, é que vai fazer uma aliança com Deus. Você está entendendo, jovem? Você não precisa esperar ser adulto. Você não precisa esperar momentos espetaculares da sua vida para você colocar o teu joelho no chão, para você vir aqui na frente, para você, em algum instante, você olhar para Deus e dizer, Deus, eu quero uma aliança contigo. Não é necessariamente aceitar Jesus, não é necessariamente você alguém, como se alguém tivesse vindo do mundo, mas é um momento que você tem que ter aquela aliança, que você tem que mostrar para Deus, Deus, até aqui o meu pai me trouxe, até aqui minha mãe me trouxe, mas de agora em diante, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu quero que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero que o Senhor fale e me ensine diretamente ao meu coração. O que eu devo fazer diante da tua presença? Aí você vai ver, irmãos, que as coisas começam a mudar na sua vida. Então, primeira coisa, irmãos, você que está perdido, você já tem a sua aliança com Deus? Você já fez sua aliança com Deus? Então, essa manhã é o dia que você tem que fazer essa aliança. Amém? Segundo, depois da aliança com Deus, você vai vivenciar um momento de experimentação. Momento de experimentação, de experiência. Como é que é isso, pastor? Onde Deus lhe dará várias oportunidades para você crescer. Não são oportunidades que necessariamente talvez você gostaria de fazer, ou que talvez sejam situações que você acha que tem uma capacidade de fazer algo mais e melhor, algo de maior destaque, mas são oportunidades preciosas para Deus, porque ali Deus não está trabalhando propriamente os seus talentos, mas Deus está trabalhando muitas das vezes a sua personalidade, sua humildade, seu caráter, sua simplicidade e o seu amor para com a obra de Deus. Vocês lembram de Davi? Deus chama Davi com quantos anos? Alguém sabe? Quantos anos Deus chamou Davi? Isso, em torno de 16 para 17 anos. Deus vai lá e unge Davi como rei de Israel. E o que Davi sabia fazer? Cuidar de ovelhas. Era o ofício dele, cuidar de ovelhas. O tempo vai passando e Davi, ele imediatamente é levantado como rei de Israel. Sim ou não? Hã? E Deus poderia. Porque nós temos na Bíblia reis que foram levantados com 8 anos de idade. Quantos anos? 8 anos de idade. Tem um rei muito famoso que o pai dele morreu e ele com 8 anos de idade teve que tocar o barco. Alguém lembra o nome dele? E foi um baita rei. Foi um rei, inclusive, comparado ao rei Davi. O nome dele se chama Josias. 8 anos de idade. E muitos outros que foram também levantados aí com 16 anos, por uma necessidade, mas Deus teve um preparo melhor com Davi. E aí o que Davi veio a fazer e a aprender? Ele foi chamado lá no rei para poder tocar flauta, ele foi um flautista do rei.
para ele tocar a flauta e o demônio que estava sobre a vida de Saul, perturbando ele, saía, pegava o beco quando Davi estava tocando a sua flautinha. Mas era só por causa da flauta? Não. Eu já vi o Espírito de Deus na vida daquele jovem. Já vi o Espírito do Senhor na vida dele. Flautista do rei, uma posição muito menor do que de rei, não é? Mas ele aprendeu. E depois, irmãos, logo depois daquele evento de Golias e tudo, ele aprende ao quê? A se tornar um soldado. E ele vai para as batalhas, luta por Israel. O que soldado tem a ver com o reinado, mandar? Alguém que estava lá sendo, obedecendo, pegando corpo de defunto. Porque os soldados mais novos era isso que eles faziam, pegavam os corpos de defunto, aquelas coisinhas mais nojentas que ninguém queria fazer, era isso que fazia, limpando o sangue das espadas, aquelas coisas. O Davi passou por esse processo. E era chamado para ser o quê? Rei de Israel. Mas ele passou pelo processo de soldado. E nisso ele foi fazendo com maestria, com boa vontade, com coração humilde. Logo ele se tornou o quê? Um capitão. Um capitão. Deus começou a dar vitórias para ele. Depois que ele se tornou um capitão, o que aconteceu? Ele se tornou um fugitivo. Acontece? Acontece. Mas Deus cumpriu a promessa na vida dele. Deus tornou ele o quê? Um grande rei. Deus tornou ele um grande rei. Mas primeiro trabalhou o caráter dele com funções mais simples, que veio para ele e que ele não rejeitou. Quer dizer, irmãos, eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas muita coisa Deus está te dando para te preparar, e às vezes você não faz, às vezes você rejeita, porque você acha que não dá conta, você acha que não sabe, você acha que não pode, e isso, infelizmente, está fazendo você alongar etapas importantes para algo muito grande que Deus tem na sua vida. Não, talvez essa não é uma mensagem assim para ativar aquele seu glória a Deus, aleluia, mas é importante porque vai lhe dar maturidade espiritual, jovem. Você realmente saber o que você é na obra de Deus. Pegue tudo que vem nas tuas mãos. Pegue tudo que está sendo dado para você fazer, ainda que você ache que não dá conta, ainda que você ache que às vezes é coisa de mulher. Vai lá, você pode ajudar e fazer, faça. Eu tinha uma agonia com o negócio de coreografia, mas eu como jovem, irmão, precisava de uns homens, eu ia lá e fazia coreografia. Gostava de oração, mas quem era os únicos que tinha tempo de fazer corrente de oração, do círculo de oração? Eram as irmãs. Estava eu lá no meio das irmãs, participando do círculo de oração. Certo? E como eu não era um jovem namorador, né? Na minha época de jovem, e fazia coreografia e às vezes gostava de estar no círculo de oração, os jovens olhavam para mim e falavam, sei não, mas esse Arnaud aí, né? Isso aí acho que joga no outro time. Irmão, isso não me abalava, não me afetava. Por quê? Porque Deus conhecia o meu coração. E Deus sabia para que eu nasci. E eu queria que Deus, no momento certo, Ele me levantasse para aquilo que Ele me levantou. Por isso, hoje na igreja, irmãos, eu participo de tudo, eu olho tudo, eu gosto de estar envolvido com tudo, né? Eu tenho ideia para tudo, por quê? Porque eu tive que fazer de tudo um pouco. E aquilo me ajudou a chegar onde eu cheguei. Você crê nisso, igreja? Então aproveita, jovem. Aproveita. Vai ter limpeza? Faça uma festa, né? Venha, junte. Pega aqueles jovens que às vezes dão uma certa preguiça. Vá lá, junta eles também. Porque se for uma turma, às vezes o outro vai porque a outra turma tá. Mas faça a sua parte. Né? Seja um líder nato, seja alguém envolvente, seja alguém que muda, seja alguém que, sabe, pega os que estão à sua volta e leva para junto de você dentro da obra de Deus. Amém? Então tem que ter essa fase, a fase da experimentação. Você vai experimentando uma coisa, vai fazendo outra, e às vezes você vai descobrindo, sabe, nesse momento, vocações, você vai descobrindo coisas tão lindas, tão importantes, que você olha e fala, gente, eu jamais saberia, que eu jamais imaginava que eu poderia fazer isso na obra de Deus, que eu poderia fazer aquilo, que eu poderia dar uma oportunidade, que eu poderia dar uma palavra, que eu poderia, sabe, dar um evangelismo lá fora, lá, que eu poderia falar alguma coisa que poderia quebrantar um coração de uma pessoa. Enfim, irmãos, você vai descobrir coisas, mas se você experimentar, se você resolver fazer, se você resolver começar a botar a mão na massa. Agora, ficar escolhendo, ficar rejeitando, ficar dizendo, isso eu não gosto. Não, aí não dá não. Faça o que Deus colocar nas tuas mãos para fazer. Amém? Experimente. Você vai ver. Isso vai te dar maturidade espiritual. Terceiro, tem que ter a fase do compromisso. Não basta apenas você ter a vontade e não basta você apenas experimentar.
vai chegar momentos na sua vida que você vai ter que ter aquele compromisso de fidelidade com Deus. Você vai ser tentado. Muitas coisas vão vir no seu ouvido para te distrair e para tirar, às vezes, de uma caminhada que está te trazendo, sabe, um certo crescimento impactante na sua vida espiritual. E não estou aqui, nesse instante, me referindo única e exclusivamente a pecado, não. Porque pecado, sabe, às vezes um namoro carnal que você encontra com uma pessoa lá fora, você sabe que mais cedo ou mais tarde você está botando a sua vida espiritual em jogo. Você está correndo um risco, certo? Isso aí, eu não vou dizer o que já é mais fácil de você identificar, né? Existem coisas lá fora que vêm, mas vem para atrapalhar o processo que a gente tem dentro da obra de Deus. Mas a gente sabe, está muito claro, e eu não vou falar para vocês coisas que são óbvias, mas vou falar para vocês de coisas que às vezes a gente não observa, parece ser uma boa desculpa, mas que traz uma consequência terrível no nosso crescimento espiritual, nosso crescimento dentro da obra, nosso crescimento ministerial. Porque existe a vida espiritual, que é, sabe, aquele avivamento que você tem para com Deus, aquela sua vida pessoal com Deus, e vida ministerial, que é o serviço que você faz dentro da obra. Nem todo mundo que está bem espiritualmente está bem ministerialmente. Nem todo mundo que está ministerialmente, sabe, se destacando, significa que está bem espiritualmente. Então, essas duas coisas, vida espiritual e ministerial, elas devem caminhar juntas. É porque está dando tudo certo dentro da igreja, você está fazendo as coisas e está acontecendo, e às vezes você não está mais nem orando porque está dando tão certo, você quase não ora. Você nem jejuar para quê? Está sendo tudo uma bênção e tudo. Cuidado, você é enganoso. Vida ministerial, se não tiver vida espiritual, vai chegar um dia que a queda é grande. E Deus vai sustentando pela misericórdia, mas não confie no resultado dos seus talentos, não. Isso uma hora vai dar errado, certo? Então, tem que andar junto. Vida espiritual e vida ministerial. Isso aqui não é só para os jovens, isso aqui é para obreiros, isso aqui é para todo mundo, viu? Então, pega isso aí no seu coração, certo? Então, o que acontece? O que eu quero falar sobre a questão do compromisso, que às vezes tira o nosso foco? Às vezes são projetos para secular ou sonhos que nós temos que às vezes vai exigir ou pelo menos vai nos mostrar que vamos ter que sacrificar algo que Deus nos deu dentro da obra. Às vezes, por exemplo, você tem, sei lá, um sonho de fazer um concurso, passar naquele concurso da sua vida, naquela faculdade da sua vida, e você meio que quer dar um tempo para Deus, umas férias para Deus. Senhor, olha, vou ter que deixar tudo, vou ter que abandonar tudo, porque eu preciso terminar isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso adquirir isso daqui. Você está entendendo, irmãos? É como, você não diz, mas na prática é como se você estivesse dizendo para Deus, Deus, como o Senhor vai me atrapalhar, fazer a tua obra me atrapalhar, servir o Senhor nesses dias vai me atrapalhar no meu sonho, então vou dar um tempo, quando eu terminar essa fase e conseguir o meu sonho, o que acontece? Aí eu volto de novo, mais estabilizado, volto numa situação maior. Mas qual é o problema? Que você não vai muitas das vezes conseguir voltar. Porque você vai esfriar, no início você vai sentir aquela falta, aquela vontade, aquela coisa. Depois, irmão, essa fase da necessidade, né, essa fase da falta, ela começa a se tornar uma coisa natural. Daqui a pouco você nem liga mais. Você nem se preocupa mais com isso. Por quê? Porque você esfriou, certo? Você esfriou. E eu quero te chamar a atenção para algumas verdades bíblicas que às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos. Você sabe, irmãos, que não é somente pelo teu esforço que você vai conseguir grandes sonhos lá fora? Também não é só pela tua capacidade ou habilidade, por você trabalhar demais, estudar demais, deixando até a obra de Deus, o chamado de Deus, que você vai alcançar as coisas lá fora. Certo? Tem uma passagem que eu queria que você trouxesse uma caneta, grava isso daí, mas se você não trouxe uma caneta, você pode até anotar no bloco de notas aí do teu celular, a passagem bíblica, irmãos, que está em Salmos, capítulo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Não é essa aí não. Deixa eu ver, Eclesiastes 9, 11. Vamos ver se é essa. Eclesiastes 9, 11.
Ah, essa daqui. Olha só o que diz. Sábio Salomão, né? Já idoso. Provérbio é quando ele escreve já idoso, né? Depois de ter conquistado tudo e visto que muitas lutas, sim, exacerbantes, não tem essa produção toda que ele imaginava. Olha só. Voltei e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então quer dizer, não é sempre o mais rápido que vai ganhar a corrida, irmãos. Não precisa se preocupar que não vou falar aqui da fábula do coelho e da tartaruga, viu? Mas não é só os mais fortes que vencem a guerra. Na Copa do Mundo a gente vai ver, né? Quem é a seleção, talvez o pessoal ache mais forte? A França, né? Talvez nem chegue na final. Olha o que eu estou dizendo. Porque, irmãos, o tempo e a sorte pertencem a uma série de circunstâncias. Então não adianta eu dizer que o meu esforço vale eu sacrificar a obra de Deus porque aquilo vai ser importante. Não, irmão, isso é mentira. Isso é mentira de Satanás para esfriar você espiritualmente. O que Paulo diz? Olha, um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Hã? Quem é que dá o crescimento? É Deus. Não adianta as pessoas plantar, as pessoas regar, sendo que quem dá o crescimento é Deus. E ainda vou dizer mais. Às vezes a gente perde muito tempo, a gente diz, não, é porque não dá tempo. Mas você já imaginou quanto tempo você perde no celular por dia? Você vai vendo aqueles vidinhos curtos, daqui a pouco a nossa mente fica meio que presa naquilo se a gente perceber. É um videozinho curto. Aí você passa para frente, outro curto. Passa para frente, daqui a pouco você não ficar ligado, foi 40 minutos. Só numa sessão. E quantas sessões de 40 minutos você não perde durante o dia? Então, às vezes, a gente organiza mal o nosso tempo. E quando a gente tem que punir alguma coisa pela a nossa má administração, a gente vai querer punir a obra de Deus. E eu digo, não faça isso, irmãos. Não faça isso, jovem. Às vezes você está numa caminhada linda, tremenda, e você diz, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não posso, abandonou tudo, larga tudo, às vezes deixa até de vir para a igreja. Talvez não está acontecendo agora, mas talvez alguns dias você vai ser tentado a fazer isso. Eu quero dizer, não faça, não vai por esse caminho. Isso é um caminho de morte espiritual. E olha, um segredo de Deus para a tua vida. Agora sim, Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2, diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente, o pão com dores, pois assim Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Isso aqui não é um incentivo à preguiça, não, irmãos. Óbvio que não é. Ah, a pessoa está esforçando em tudo e cadê a justiça? Irmão, você já parou para pensar? Vamos pensar, pastor Fernando, num sentido mais amplo de justiça. Opa, vou ficar aqui para não sair do foco, né? Vamos pensar num sentido mais amplo de justiça. Quem é que dá o crescimento? É Deus, né, pastor? Quem é que dá a vida para você? É Deus. Quem é que dá a saúde? Quem é que dá força para você estudar? Quem é que abençoa a tua vida? E ele não faz, irmão, Deus é tão bom que não é só os crentes que recebem essas coisas naturais, não. Os ímpios também, porque o sol nasce para todos. Mas quando uma pessoa, irmãos, às vezes ela se mata de estudar e tudo e tal. Aí você diz, não, é justo que essa pessoa estudou mais, é mais inteligente, tem que ocupar os primeiros lugares, tem que ocupar as primeiras vagas. Nosso senso de justiça é essa, né? Mas se a gente pensar dessa forma, irmão, a gente está excluindo Deus de todas as coisas. É injusto só essas pessoas receberem se elas estão desprezando a Deus. Se as pessoas desprezam o Criador, aquele que dá força, aquele que dá tudo, e recebe todas as coisas, isso é uma injustiça. Então, por isso que Deus pega os seus filhos, que às vezes estudam menos e são menos inteligentes, e colocam em melhores cargos. Por quê? Porque esses filhos o honram. Porque esses filhos o buscam. Porque esses filhos têm esse próprio Deus como prioridade para a sua vida. Então, isso é justiça. O problema é que muitos dos filhos de Deus, quando olham para a dificuldade, quando olham para a concorrência, eles nem sequer lutam, já desistem. Aí é óbvio que vai sobrar o melhor para quem? Para os filhos do mundo. Mas olha Daniel, irmão. Você já parou para analisar a história de Daniel? Daniel era simplesmente um exilado. Alguém que veio como escravo de uma terra conquistada pela Babilônia. Ele é colocado ali para ser uma espécie de auxiliar de alguém ali dentro do palácio.
E o que esse cara se torna? Se torna o maior governante de lá, irmãos. Ali com Nabucodonosor, ele se torna entre os 3 principais, depois ele se torna o maior. E você olha, Daniel, o que Daniel fazia? Irmão, na função dele, é um cara que estava ocupadíssimo, pastor. Ocupadíssimo. Mas olha, 3 vezes por dia. Todo mundo sabia que as suas portas estavam abertas para Jerusalém. E ele tinha oração de manhã, de tarde e de noite. E ele só não ia para o templo, sabe por quê? Porque o templo estava destruído naquela época. O templo estava destruído. Mas ele abria a janela que se abria direto para o templo. Porque ele não abria mão do seu compromisso, da sua vida com Deus. Ele não abria mão daquilo que Deus entregou na vida dele. Então o trabalho, os estudos, nada é desculpa para você abrir mão daquilo que Deus tem na sua vida. Daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Então aconteça o que acontecer, mantenha um compromisso com Deus, coloque os pés no chão, faça uma adaptação que for, tire tempos de outras coisas, mas não tire jamais, em momento nenhum, o tempo de Deus na sua vida. E pode ter certeza, não sei qual é o teu sonho, não sei qual é o teu projeto para você conquistar, na área material, na vida social, em termos de emprego, em termos de profissão, mas se você priorizar a Deus na sua vida e não abrir mão de um processo que ele entregou de crescimento na sua vocação, ele vai te dar o pão enquanto você dorme. Muitos vão estar se matando, perdendo o sono de madrugada, e você dormindo tranquilamente, indo para a igreja, fazendo a obra e estudando nos tempos em que você vai poder. Deus vai lhe dar enquanto você dorme. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Agora, irmãos, a última fase que eu tenho aqui para encerrar essa mensagem. Primeira fase, fase da aliança. Segunda fase, fase da experimentação. Terceira fase, fase do compromisso. Agora existe uma quarta fase, irmãos, que é a fase da perseverança na provação. A fase da perseverança na provação. Por quê? Porque às vezes vai ter momento, irmãos, que você vai olhar e você vai dizer, Senhor, será que eu nasci mesmo para isso? Será que o Senhor me chamou mesmo para fazer esse trabalho? Porque, irmãos, vai ter momento que parece que vai dar tudo errado. E você vai dizer, realmente, se Deus tinha isso para a minha vida, então acho que encerrou por aqui. Já tem que procurar outra coisa para fazer, porque isso aqui não frutifica mais. Isso já aconteceu algumas vezes, irmãos, comigo. Como pregador, como pastor. Olha, como é interessante. Eu passei situações na minha vida, principalmente eu quando jovem, que o que me alimentou durante um tempo foi fazer a obra de Deus. Tinha um momento que eu não tinha vontade nenhuma para orar, sabe? E foi um momento assim que eu mais fui agendado. Teve um momento, pastor Fernando, que eu passei mais ou menos umas 2 semanas, eu estava tão angustiado, tinha tanto problema na minha vida, que eu passei assim, mais ou menos umas 2 semanas sem orar. E foi 2 semanas, irmão, você já viu igreja aberta na segunda-feira. Eu era convidado para pregar até na segunda-feira. E eu chegava, tinha dia que eu chegava e, Senhor, eu não queria pregar, eu só estou vindo que eu fiz um voto contigo. Aonde o Senhor me desse uma oportunidade, eu iria pregar. Só não vou quando não dá, irmãos, quando não tem condições. Eu não vou voltar atrás da minha palavra, mas o meu coração está fechado. Se eu pudesse dizer não, eu não pregaria. Ia lá, às vezes, em cima da hora e abria a Bíblia. Irmão, eu nunca vi isso, mas assim, era Deus bradando. Na hora eu era cheio, quando terminava, voltava a ficar vazio. Sabe quando parece que o Espírito enche você? Foi o que aconteceu comigo. Mas aquilo me fortaleceu, eu passei por essa fase. Agora, o que aconteceu depois como pastor, irmãos, nada me abalou igual esse momento da minha vida. Porque naquela fase, eu mais jovem, era uma forma de Deus mostrar, eu estou contigo. Você está fraco, você está assim, quase caindo, mas eu estou aqui na tua vida. Agora, irmãos, o que eu passei. Teve um ano, lá em Formosa, que eu falei, meu Deus, não é para mim dirigir a igreja mais não. Tudo que eu fazia dava errado. Cheguei um dia, aconselhar um casal, tá se separando, né? Querendo se separar. Aí eu comecei a aconselhar, quando o trem parece que estava dando certo, né? Aí, isso aconteceu, o trem, o casal divorciou. E aí, ficou ruim, sabe? Aí eu falei, não, beleza.
Aí um dia eu fui orar por uma irmã, eu orava pelos irmãos, né? E Deus sempre curava, abençoava. Mas um dia a irmã chegou, pastor, eu tô com uma leve dor de cabeça. Fui lá, coloquei a mão para orar pela irmã. Depois que eu coloquei a mão para orar, irmão, a irmã foi parar no hospital. O trem piorou de um jeito que eu falei, misericórdia. Aí tinha um irmão lá com câncer, né? Câncer, assim, numa situação crítica, mas ainda não estava, né? E eu orando, eu clamando, falei, Senhor, esse aqui vai fazer um milagre. Eu comecei a orar por esse homem, com 6 meses, o homem foi secando e faleceu. Assim, não estou falando coisa que aconteceu, assim, foi praticamente de uns 6 meses, assim, sabe? Só coisa ruim, assim, acontecendo, sabe? E aí eu orava, pastor, a situação financeira, pastor, tá difícil, eu preciso de um milagre, eu fazendo aquela campanha, irmão, vem cá, eu vou orar por você. Olha para o irmão, a coisa piorou, que o irmão saiu, foi de serviço, o irmão ficou desempregado. Então tudo que eu orava dava errado, eu falei, Deus do céu, não tem como, eu aconselhava e fazia alguma coisa e tudo, e só dava o efeito contrário. Eu fiquei assim tão com medo de orar, que quando uma pessoa vinha e pedia para mim orar, eu olhava assim, falei, fulano, vem cá, Deus tocou aqui para você orar. O milagre vai acontecer através de você. Eu chamava outras pessoas para orar, mas eu não orava. Eu estava com medo de orar e sabe, acontecer o pior na vida das pessoas. Foi um momento que eu fiquei em crise ministerial. Foi um momento que eu perguntava para Deus e dizia, Senhor, e comecei a vasculhar a minha vida. Será que eu tenho um pecado escondido, alguma coisa? E pedia perdão até por aquilo que eu não sabia. Eu fiquei, irmãos, assim, sabe, digamos assim, eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Mas sabe o que é isso? Era eu sendo provado, irmãos. Era eu sendo provado. Eu estava sendo provado e era como se Deus, naquele instante, retirasse aquela graça que costumava estar sobre a minha vida. E eu, assim, eu fiquei perdido. Eu fiquei perdido e aquilo, irmãos, vou dizer para você, foi importante e fundamental na minha vida, porque depois daquilo eu entendi que as pessoas, quando eram abençoadas, quando eu orava, eram curadas, acontecia algumas coisas, não era por causa da pessoa aqui, irmãos, não era por causa desse indivíduo, embora eu não tinha, sabe, esse orgulho, essa coisa no meu coração. Mas Deus estava trabalhando, irmãos, para me blindar, para me mostrar que sem a graça de Deus eu não era nada, eu não fazia nada e eu não podia absolutamente nada na minha vida. Deus tinha algo maior na minha vida, mas tinha que preparar o meu coração, tinha que preparar a minha mente e eu tinha que aprender a lidar com aquela prova. Então às vezes Deus vai colocar você numa área da sua vida, você às vezes vai cometer falhas, até vai cometer erros que vão trazer consequências ruins e dolorosas na tua vida, mas entenda, igreja, entenda que o Deus que está te provando, aleluia, é o Deus que vai te tirar dessa prova e vai te tirar abençoado, aleluia, porque a prova não é para nos matar, a prova é para nos amadurecer, a prova não é para nos deixar simplesmente, sabe, angustiados e deprimidos, mas a prova é para nos tornar pessoas fortalecidas e amadurecidas e preparadas para viver coisas maiores da parte de Deus na nossa vida. Eu não sei se o que você está fazendo talvez é uma liderança e você tenta uma coisa e dá certo, você tem um projeto e não funciona, você tenta fazer alguma coisa e as coisas não acontecem, você tem vontade de parar, você tem vontade de desistir, você diz, eu não nasci para isso, foi o pastor Fernando que me deu isso, é o pastor Fernando insistindo, é porque não tinha outra pessoa fazer. Não, igreja, não pense que na área que você está fazendo, só está fazendo porque não tinha outra pessoa para fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não depende de nós para exatamente nada. Aleluia. Deus simplesmente te colocou e está muitas das vezes te provando, aleluia, para ver até onde você entende o quanto você é dependente da graça de Deus. Aleluia. Quanto nós somos dependentes da graça do Senhor. Isso faz parte, irmãos, do conhecimento da nossa identidade. A gente só vai entender a nossa identidade com Cristo quando em alguns momentos da obra a gente se frustrar com a identidade que nós criamos ou que as pessoas criam a respeito de nós. Você tem que entender qual é a identidade que Deus está trazendo para você. E não está reduzida somente no que você faz, mas no que você é como verdadeiro adorador. Talvez o que vai acontecer através dos teus talentos não vai impressionar tanto as pessoas,
mas o que está dentro do teu coração é o que impressiona o coração de Deus. Aleluia. Eu uso o termo aqui, né? Óbvio que é de uma maneira bem poética, né? Porque Deus não se impressiona com nada. Mas é o que vai agradar o coração de Deus. É o que vai trazer alegria, irmãos, para o coração de Deus. E é isso que você precisa entender. Às vezes você vai fazer coisas, irmãos, tão simples, mas vai te dar uma alegria, porque você vai entender o quanto aquilo, irmão, é para o Senhor, como é importante para o Senhor. E digo, tudo que se faz na obra do Senhor não é em vão. Sou eu que digo? Não, é as Escrituras que dizem, lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 15, versículo 58, tudo que fazemos na obra do Senhor não é em vão. E por que Paulo está trazendo isso, igreja? E ele está trazendo isso interessante, pastor, para mim finalizar. Está trazendo isso no contexto em que ele está falando sobre a vida eterna. Ele está falando sobre a vida eterna. Ele está falando sobre a transformação dos nossos corpos em corpos de glória. Ele está falando, irmão, do contexto em que estava sendo difícil ser crente. Ainda mais fazer a obra de Deus. A igreja ali, irmão, era perseguida, era o mundo bombardeando, eram os inimigos do evangelho bombardeando a igreja. Estava muito difícil ser crente, estava muito difícil se reunir e ir para a igreja. Agora, fazer algo para a obra de Deus, se expor para fazer algo na obra de Deus, era muito e muito mais difícil. As pessoas estavam desanimando, as pessoas estavam começando a se frustrar, irmãos. Aí Paulo começa a falar dessas coisas, e ele vai falando, irmão, do reino de Deus, vai falando da nossa recompensa maior, vai falando, irmão, do que Deus tem preparado para os seus filhos. Aí lá no meio dessa mensagem escatológica, dessa mensagem de salvação, de redenção, do nada, parece que do nada, Paulo então fala sobre o fazer a obra de Deus. E ele diz, sejam firmes, sejam constantes, né? O que ele diz? Sejam sempre abundantes, sejam sempre inabaláveis, não deixa nada abalar vocês, não deixa as pessoas abalar vocês, os resultados, não deixa as lutas, não deixa o diabo, não deixa o seu próprio complexo inferior abalar você nesta luta. Aleluia! Por quê? Porque no Senhor nada é em vão. Aleluia! Nada é em vão no Senhor, nada é em vão. Pastor, nós tentamos, mas deu tudo errado. Não conseguimos fazer. Chegou lá, deu tudo errado. Tudo saiu do lugar. Mas não foi em vão para o Senhor. Pode as pessoas ter achado, era melhor nem ter vindo, mas Deus, olha, não foi em vão. Que eu vi você vindo, vi a sua vontade de fazer, eu vi sua dedicação, vi como você se preparou. Isso para mim vale, aleluia! Isso para Deus vale, igreja, vale muito, amém? Eu quero que nesse momento você se levante. E eu quero orar por você. Aleluia. O almoço está pronto? Não, né? Então dá para me pregar. Vou mandar o povo sentar e pregar mais meia hora aqui, né? Glória a Deus. Nós temos músicos aqui. Cadê os músicos? Cadê o louvor? Glória a Deus. Cadê aquela menina da voz bonita? Ah, é Kefla, né? Keifle. Jennifer, agora estou lembrando o nome de vocês. Eu olho para essa menina, eu lembrava muito como eu era, né? Essa Jennifer. Participava de tudo, irmão da igreja, fazia tudo que tinha. Era limpeza, nossa, era capinar o lote. Hoje em dia não tem mais ninguém para capinar lote, né? Se você não pagar ninguém. Na minha época era nós que capinava e tudo, né? Oh, glória. Mas é assim mesmo. Eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Quero que você coloque a tua vida diante do Senhor. E quero perguntar, será qual dessas fases você está vivendo? Será que você pelo menos já passou pela primeira fase, que é a fase onde nós fazemos a nossa aliança com Deus? Não é a aliança de aceitar Jesus. Não é a aliança de você dizer, não, eu estou afastado. Não, eu estou falando da aliança de você dizer para Deus, Deus, a partir de hoje, quero a minha vida caminhando contigo, sozinho, uma decisão minha, completamente minha, de realizar uma chamada. Eu não sei qual é a minha chamada, eu não sei o que o Senhor tem, mas eu quero descobrir, eu quero entender, eu quero saber, quero fazer o melhor. Ainda que eu tenha que fazer outras coisas antes, mas eu quero fazer o melhor. Talvez você já está experimentando coisas, você está dizendo, mas porque só sobram essas coisinhas para me fazer? Porque as coisas de destaque mais relevantes nunca vêm para mim, só as coisinhas que ninguém quer fazer. Ô, irmãos, você acha que Davi não passou por isso? Passou. Passou tanto por isso que nem se lembraram dele
quando o profeta veio ungir um dos filhos de Davi. Nem a consideração de dizer, vamos chamar, vamos pedir para botar um servo para cuidar das ovelhas e trazer Davi para ele saber qual dos irmãos dele vai ser ungido como rei. Nem isso lembraram, nem isso fizeram. Mas sabe quem foi o rei? Foi aquele rapazinho, que o coração que ele tinha, que não murmurava, era um coração que Deus queria. Eu quero perguntar, você tem esse coração?